céu, por seu tão glorioso amor. Oh, verdade admirável, é Jesus meu Salvador. És Senhor do céu de glória, mas amor pecador. Ó glorioso amor do meu Senhor, que fez ao mundo vir pra me salvar. Por toda a minha vida cantarei o seu amor eterno, a Deus louvor sincero, por seu tão glorioso amor. Por seu amor eterno, a Deus louvor sincero, por seu tão glorioso amor. Por seu tão glorioso amor. Por seu tão glorioso Meus irmãos e minhas irmãs, nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho, que foi aclamado hoje, através da mensagem musical trazida hoje pelo nosso irmão Jorge. Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 42. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 9, verso de 1 a 42. Capítulo 41. E diz assim o Santo Evangelho: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe não chamaram os pais, e os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: que idade tem? Falará a si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, de graça e de salvação. Glória a vós. Você pode se assentar. Te convido que curve sua cabeça e olhe comigo. Pai de amor e de infinitas misericórdias, te agradecemos pela noite que temos a oportunidade de ouvir a tua voz. Fala conosco, nós temos sede de ti. Que eu seja tão somente um canal do teu fluir, Pai. E que a tua igreja saia daqui hoje saciada com a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer hoje, devido à adiantada das horas, uma breve reflexão, mas que é extremamente necessária. Hoje pela manhã eu estive visitando o nosso irmão ali da ICM Baixada e tive a honra e a graça de poder ministrar a ele nessa mesma pregação. E o que eu quero que você atente, o que eu quero chamar a tua atenção hoje, é que esse sermão, ele não é, esse texto não é
de forma alguma um texto isolado. Ele vem de uma sequência de ensinamentos. E durante esse período da Quaresma, nós fomos chamados a refletir, e aqui em Betel principalmente, nós temos refletido sobre o nosso papel enquanto igreja. E mais ainda, enquanto igreja inclusiva, que se propõe a repensar o que é a inclusão e o que é a exclusão. Na semana passada nós revisitamos o texto da mulher samaritana. Revimos quem era essa mulher. Tentamos, a partir daqueles textos, encontrar uma nova leitura para identificar essa mulher. Hoje somos chamados a esse mesmo exercício quanto a esse homem, quanto a esse cego de nascença. Eu não vou me ater aos textos que lemos do Antigo nem do Novo Testamento, vamos nos ater somente ao Evangelho de Jesus, que conta a história de uma das passagens de Jesus. Jesus passa por uma cidade e, ao chegar ali, ele encontra um homem, um cego de nascença. E ao passar por aquele homem, os seus discípulos o questionam: Senhor, ele é cego desde que nasceu. E pela lei de Moisés, se identifica que há ali um pecado. Quem foi que pecou? Afinal de contas, ele é cego por conta do pecado dos seus pais? Ou ele mesmo pecou desde o ventre da sua mãe? Porque se havia essa crença de que o bebê, desde o ventre da sua mãe, poderia pecar, e por isso nascia com um defeito ou com uma deficiência qualquer. Porque para eles, aquela pessoa era excluída não por causa da deficiência, mas porque aquela deficiência era o resultado de um pecado. E o pecado o excluía. E aquele homem era excluído desde o momento em que saiu do ventre de sua mãe, que nasceu cego. E os discípulos fazem esse questionamento: afinal de contas, de onde vem o pecado dele? E a resposta de Jesus para os seus discípulos foi muito simples. Ele disse: olha só, nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu tão somente para que se manifestasse nele a glória de Deus. E não vamos romantizar a questão. De manhã eu falei sobre o romantismo que a gente bota sobre o ato de Jesus ao cuspir no chão, porque não é isso, a gente fala do fazer lodinho como se fosse uma coisa bonita, linda, né? Não, irmão, Jesus puxa lá do fundo, lá do âmago, dá aquela escarrada no chão, mistura e enfia aquilo no olho daquele homem. E diz para ele: agora vai se lavar. Mas eu não quero fazer essa análise. Eu quero te levar a refletir sobre exatamente essa situação. Jesus diz: olha, ele nasceu cego para a glória de Deus. E cabe um repensar sobre isso. Afinal de contas, então entendemos pelo que Cristo falou que as deficiências e essas limitações não são resultado do pecado. Então simplesmente não tinham que acontecer. E sim, aí nós paramos e pensamos: então todas as pessoas que nós temos à nossa volta e que nasceram com alguma deficiência, é tão somente para a glória de Deus? Será que Deus não poderia ser glorificado de outra forma? Será que a necessidade de que haja tantos cegos, tantos paralíticos, tantos surdos à nossa volta para que nossos Deus seja glorificado? Refazer a leitura dos textos que nós temos não é fácil, porque nos leva principalmente a questionarmos como nós lemos e como entendemos a nossa fé. Como damos significado ao que cremos e ao Deus que cremos. Nos leva a pensarmos e repensarmos quem é o Deus em quem nós cremos. Aquele homem, nós precisamos pensar na história de quem é ele. Ele é mais um excluído. Dentro de todo o contexto social daquela época, não eram poucos, eram muitos. E que qualquer limitação física, se você nascesse simplesmente com aquele dedinho a mais do lado, você automaticamente estava excluído. Aquilo era uma deficiência.
era então uma forma de exclusão. Então esse homem, que não tem nome, como tantos excluídos de antes e de hoje, como a mulher samaritana, era tão somente uma mulher samaritana. Ninguém nunca se preocupou em dizer qual era o nome daquela mulher. Vocês já repararam que os excluídos nunca tinham nome? Eram os 2 cegos de Jericó, tirando Bartimeu, que era filho de Timeu. Ele, nenhum dos outros excluídos tinha nome. Os 10 leprosos, era o coxo que foi baixado pelo teto. Quem? A mulher do fluxo de sangue. Ela não era uma excluída. Madalena. Madalena não era uma excluída. Ela simplesmente foi uma vítima de um fato daquele momento. Ela passou a ser excluída naquele momento. Mas ela não era uma excluída. Os excluídos eram aqueles que realmente não podiam participar de nada. De certa forma, as mulheres, como um todo, eram excluídas. Mas nem 100%, porque elas tinham um pátio exclusivo para elas no templo. Existia um pátio das mulheres. Os marginalizados não, eles não tinham espaço mesmo. Esse homem era um deles. Era um homem cego de nascença, que ninguém sabe de onde ele era, que nem sabe qual o nome que ele tinha, e que ninguém nunca se preocupou em dar a ele uma história também. Como não tinham se preocupado com a mulher samaritana, não deram uma história para ele também. Eu questionei hoje de manhã que ninguém nunca parou para se perguntar se ele queria ser curado ou não, se ele estava incomodado com a cegueira dele. Porque ele nunca, você já parou para pensar que ele nunca tinha visto a luz? Então para que ele precisava ver? Ele não sabia a diferença entre a luz e as trevas, assim como Deus. Para ele não existia diferença. Ele era cego. Ele nasceu cego. É diferente de uma pessoa que hoje vê, de repente amanhã passa a não ver. Ela vai sentir falta, porque ela teve e deixou de ver. O cego não. Aquele cego ele nunca viu. E então, a gente vê esse milagre como sendo a inclusão daquele cego. Porque a inclusão ali era uma inclusão social, sim, mas mais religiosa. Era uma inclusão mais religiosa. Porque a partir daquele momento em que ele já não era mais cego, ele poderia passar a frequentar o templo. Mas ninguém também nunca se preocupou em perguntar se ele queria frequentar o templo ou não. Se ele queria ser um judaizante ou não. Ninguém nunca perguntou. Quem sabe ele não era um judeu ateu? A inclusão ali, na verdade, não foi a inclusão dele. A inclusão, na verdade, ali foi daqueles que estavam à sua volta. E que por conta de todos os dias pecarem ao o excluírem, eles estavam automaticamente se colocando à margem do reino de Deus. Jesus, ao curar aquele homem, não estava incluindo o cego. Porque se a gente parar para fazer essa análise, ninguém nunca perguntou se ele queria ser incluído dentro da religião, se ele estava incomodado com a cegueira dele. Mas as pessoas que estavam à sua volta, essas estavam excluídas do reino de Deus, porque todos os dias ficavam murmurando sobre aquele homem e questionaram, afinal de contas, o pecado é dele, coitado, deveria ter cometido um pecado muito grande, ou os pais dele cometeram um pecado gigantesco, para ele ter nascido cego. Jesus ali estava incluindo, não aquele homem, mas incluindo aqueles que estavam à sua volta, permitindo que eles deixassem então de estar à margem. Jesus estava também dando a oportunidade de que aqueles fariseus reconhecessem quem ele era. E que muitos deles não reconheceram. Até os pais daquele homem não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Tanto que tiveram medo. Tiveram medo da religião, porque o que era o grande medo deles? Por que eles não simplesmente disseram, não, meu filho foi curado por Jesus, aquele que todos dizem e entendem que é o Cristo?
Eles preferiram dar ouvidos aos fariseus, mesmo testemunhando de um grande milagre, mesmo entendendo que ninguém poderia fazer os milagres que ele fazia se não fosse da parte de Deus. Eles preferiram continuar a marcha. Eles preferiram continuar servindo a religião que engana e que mente. Nos nossos dias hoje não é diferente. Quantos de nós, ou pelo menos alguns de nós hoje já nem tanto, mas quantas pessoas à nossa volta ainda não continuam vivendo uma mentira por conta da religião que oprime? Quantos de nós ainda não continuam, apesar de ver diante dos olhos o milagre da vida existencial transformada, o milagre da graça transformadora, da quebra total de amarras, ainda não escolhemos viver sob o jugo da mentira? Quantos de nós não conhecem irmãos e irmãs que estão dentro de igrejas fundamentalistas, mentindo e omitindo a sua sexualidade, por medo de que a religião oprime, mesmo entendendo muitas vezes que a sua sexualidade nada mais é do que um milagre que lhe foi dado por Deus? Hoje nós somos chamados a reler os nossos entendimentos sobre o que é inclusão e o que é exclusão. Eu falava hoje de manhã que às vezes nós damos ouvidos às instituições e esquecemos de dar ouvidos aos que realmente são os marginais, os que andam à margem. E precisamos ressignificar até a palavra marginal, que hoje em dia marginal é sinônimo de bandido, e não é. Marginal é aquele que está à margem, aquele que não é assistido, aquele que ainda não foi inserido. E que nós todos os dias definimos quem são eles e como eles devem ser inseridos. Nós decidimos como eles devem ser tratados. Eu falava hoje de manhã sobre um questionamento que a gente faz sobre a questão das travestis. Eu dizia que eu estava lendo esses dias um livro de um professor meu de antropologia, e no livro ele faz uma referência, o tempo todo quando ele faz referência, ele não faz referência às travestis da Lapa, ele faz uma referência aos travestis da Lapa. Ele fala os travestis da Lapa, dos travestis da Lapa. E de repente, algum militante ferrenho, ao pegar aquele livro, vai instaurar uma verdadeira inquisição e querer que ele seja queimado, sem levar em conta nada do que ele foi escrito, sem questionar se de repente os travestis com quem ele falou disseram: não, olha só, pode me chamar de outra travesti, não me importa isso. Me trate com respeito, me trate com dignidade. Essa semana teve no Facebook um reverberar terrível sobre uma declaração da Glória Pires, onde ela falava, eu vou resumir o texto mais ou menos, que se um dos filhos dela ou das filhas dela virasse homossexual, a única coisa que ela queria é que eles tivessem um mundo melhor, um mundo que as respeitasse, exatamente como eles são. E aí algumas pessoas caíram ferrenhamente em cima dela, porque como assim ela fala que virar homossexual? Ela não é uma militante, será que não dá para ir simplesmente entender que o que ela está falando é dizer: eu amo meus filhos e vou continuar amando-os de qualquer forma, o que eu quero é que eles tenham um mundo digno. E que qualquer pessoa tenha um mundo digno para viver. Precisamos rever como estamos incluindo. Que inclusão é a nossa? Que exclusão é que nós estamos falando? Porque ao batermos
no discurso da Glória Pires, estamos excluindo. Estamos excluindo. Muitas vezes, nós jogamos fora o neném junto à água da bacia. Um ditado muito antigo, que falava que você não pode jogar o bebê junto à água da bacia. Que às vezes você precisa ressignificar as coisas. Você precisa entender. Tá, tem algo de errado? Tá, tem algo de errado. Então, que tal mandar um e-mail para ela e de repente pedir, olha só, galera, não é bem assim que a coisa acontece. Deixa eu te explicar como é. De repente nós vamos estar ganhando uma aliada ainda mais forte. Se tentarmos entender. Porque incluir é isso. É tentar entender a visão do outro. A partir dele. A partir daquele homem, a partir daquela mulher, a partir daquele cego, a partir daquela samaritana. A partir de cada um. É tentar entender e dar significado à nossa existência. Como igreja somos chamados a rever o nosso papel, principalmente quando olhamos. E como igreja somos chamados a reler os textos que temos e tentar entender quem é que realmente está sendo incluído naquele texto. Quem era aquele homem do céu? Qual a história verdadeira daquele homem? Quantas histórias estão ocultas dentro dos nossos textos? Porque nós nunca paramos para meditar e dar uma voz para cada um deles. 10 leprosos que foram curados. Um voltou para agradecer. Os outros 9 são literalmente chicoteados pelas igrejas. Todo mundo chama de ingratos. Quem sabe? O que aconteceu para que aqueles 9 homens não voltassem? Ninguém nunca parou para se perguntar. Ninguém tentou dar voz a cada um deles. Então, somos chamados a rever a nossa visão dentro de tudo isso. Amém? Meus irmãos,